Jesus tinha um ministério organizado em duas dimensões. A dimensão privada, onde ele treinava os discípulos para treiná-los e prepará-los para a obra que se seguiria após a subida dele. E o ministério público. O que é que Jesus fazia no seu ministério público? Já foi dito aqui desde a primeira plenária. Pastor Aziel, depois pastor Douglas Batista, depois pastor Francisco Assis, depois pastor Pedro Aldi, agora pastor Valberto. Todos bateram na mesma tecla da importância da missão. O que é missão? Qual é o nosso legado? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa prioridade? Muito boa essa escola bíblica de obreiros para tratar exatamente desse assunto. Mateus 9 é um dos textos que eu entendo ser dos mais apropriados, Todos os textos direcionados a missões ou que falam sobre missões são importantes, mas tem alguns deles que parece que falam mais alto, parece que as letras ficam garrafais, ficam em caixa alta e em um número bem elevado. A fonte, pastor Cláudio, parece que a fonte sai do 11, do 12 vai para o 26, 28 ou 30, essas palavras do Senhor Jesus. Mateus 9, e quem puder leia comigo. E percorria Jesus, começa com 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, cidades e povoados. A palavra aldeia entra aqui porque o português antigo, né? Aliás, não é nem o antigo, o português de Portugal. Povoado é aldeia até hoje. Lá tudo que não é considerado uma cidade, chamado de aldeia. Português exclusivo de Portugal. E nós estamos lendo aqui na corrigida, na clássica Almeida, revista corrigida. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, isto é, povoado, ensinando nas sinagogas deles. Prioridade de Jesus, o ensino. Prioridade pública, não é? Prioridade do ministério público. Jesus tinha um ministério organizado em duas dimensões. A dimensão privada, onde ele treinava os discípulos para treiná-los e prepará-los para a obra que se seguiria após a subida dele, e o ministério público. O que é que Jesus fazia no seu ministério público? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ensinava, pregava e curava. Publicamente, esse era o ministério de Jesus: ensinar, pregar e curar. Quase todos os textos dos 4 evangelhos mostram que a prioridade era ensino, didascalia, didascalos, ou didascaleim, ensinando. Então, logo em seguida vem o querigma, o querigmai, a proclamação, e depois a restauração através da cura, restauração física. Então a missão de Jesus, a ação missionária de Jesus, estava organizada em dois momentos muito significativos: a orientação pública e a orientação particular. Em público, para as massas, para as multidões, o trabalho de Jesus era ensinar, pregar e curar. E em particular, ele passava a maior parte do tempo treinando, dando aulas mesmo, pessoais, às vezes gastando tempo no individual, um por um, treinando os discípulos e preparando-os para a obra que realizariam logo depois da subida dele. Agora vem a visão de Jesus. A visão de Jesus. Olha a visão de Jesus no versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Aqui a gente tem a visão e a compaixão de Jesus no versículo 36. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isto é, sem uma direção espiritual, sem uma direção religiosa, sem uma direção moral, sem praticamente um direcionamento que diz respeito à eternidade. Qualquer coisa que dizia respeito ao pós-morte, eles não tinham essa firmeza, não tinham esta segurança. Então Jesus os vê como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, agora é o desafio da missão. Olha o desafio da missão. Aqui está o grande problema, ainda hoje, a dificuldade da missão. E quem averigua e quem detecta, quem analisa, quem dá o diagnóstico é o próprio Senhor Jesus. Ele olha a sua missão e aqui no versículo 35, voltando ao 35, só para dar um pequeno detalhe, os historiadores e geógrafos dizem que a Palestina nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, tinha no mínimo 204 cidades e povoados. 204. E olha o que o texto diz. Jesus percorria
toda, cidades e povoados, todas as cidades e aldeias. Então a visão de Jesus é macro, é total, é holística, vai além daquilo que os judeus ou os seus discípulos podiam ver no primeiro momento. Jesus via o todo, a sua necessidade era alcançar o todo. Então ele olha o tamanho da missão, a dificuldade da missão, e ele chama em particular os discípulos e diz-lhes: a seara é realmente grande. Aí qual é a dificuldade? Poucos são os ceifeiros. Não eram poucos os que se diziam discípulos de Jesus. Não eram poucos os que compunham as multidões que seguiam Jesus. Não eram poucos. Mas ele diz que eram poucos os ceifeiros. Eram poucos os trabalhadores. Irmãos, Jesus faz essa identificação e ainda hoje podemos dizer a mesma coisa. A seara continua grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que colhem, aqueles que ganham alma, aqueles que realmente se dedicam à evangelização, aqueles que se dedicam a missões, no sentido aqui que já foi explicado, tão bem explicado pelo pastor Francisco Assis na sua plenária, e agora de uma forma muito prática, explicado pelo pastor Valberto há poucos minutos. Então, quando nós juntamos mostrar o plano da salvação, batizar aquele que se decide, ensinar aquele que se decidiu e foi batizado, fazendo o discipulado, o conjunto de tudo isso se chama missões. Quando nós nos dedicamos ao âmbito local, nós costumamos dizer mais, identificar isso como evangelização. E quando nos dedicamos ao campo além fronteiras, ou campo transcultural, ou internacional, ou um pouco mais distante de onde vivemos, de onde trabalhamos, aí é que a gente quer nominar missões. Mas na verdade a missão é uma. Tudo que diz respeito ao cumprimento do evangelho do reino está incluído em missões. A missão de Deus e a missão da igreja. Aquilo que os missiólogos chamam de missio Dei e missio Ecclesia. Enquanto a igreja realiza o seu trabalho, a igreja cumpre a sua missão de igreja dentro da missão de Deus. Agora o desafio. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande em extensão. A seara é grande em números. Já chegamos a 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. Alguns fizeram a proporção ou a previsão para os primeiros dias de novembro e alguns, segundo outros, dizem que já alcançamos no mês de agosto. Então tem esse pequeno diferencial aí. O certo é que estamos saindo da casa dos 7 para os 8 bilhões. Então a seara é grande demograficamente, a seara é grande geograficamente, a seara é grande espiritualmente, porque há uma batalha gigantesca sendo travada. Os irmãos sabem que existem lugares onde você realiza um culto, 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos, 20 cultos, e parece que ninguém crê, e parece que ninguém se decide. Ontem um pastor falou comigo aqui, que há alguns lugares lá do campo dele, que ele já está completando quase a 20ª vez que vai lá e faz culto. Está ali o pastor do Brejo de Areia, não é longe daqui não, é bem pertinho daqui. Ele tem uma região ali, que ele diz que já dirigiu mais de 10 cultos, ele vai de casa em casa. Uma hora ele bota crianças, uma hora ele bota adolescentes e jovens, outra hora ele coloca o grupo de obreiros, outra hora ele mesmo vai de casa em casa e fala e anuncia. Mas a guerra espiritual é tão forte, é tão travada, que às vezes ele diz que faz um trabalho enorme, gigantesco, e ora por 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ou alguém se diz que faz a sua decisão a Cristo. Já há outros lugares que não é tão difícil alguém fazer a sua decisão a Cristo. A seara é grande em vários sentidos, em vários aspectos, mas Jesus deu a solução. A seara é realmente grande, os ceifeiros são poucos. Jesus disse que os ceifeiros são poucos em número. Gosto sempre de falar isso. Poucos que se dispõem, poucos que têm disponibilidade, poucos que têm coragem, poucos que querem deixar o conforto de sua casa, de seu lar, de sua cidade, para irem em lugares mais difíceis. Mas no versículo 38, Jesus deu a solução. E ele diz que a solução passa por um exercício espiritual chamado
oração. Ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Que esta reflexão sirva para o nosso despertamento. Você tem o nosso material aí na apostila. Eu queria que você olhasse aí a partir da página 51. Página 51. Eu não vou esgotar esse material. Eu quero destacar apenas uma pequena parte dele e vou me deter na proposta que me foi feita para essa plenária. Refletir sobre os resultados históricos da missão assembleiana em 100 anos. Refletir sobre os resultados históricos da missão assembleiana aqui no Maranhão. 100 anos. 100 anos de Assembleia de Deus. O que alcançamos? 100 anos de Assembleia de Deus. O que ainda falta? 100 anos de Assembleia de Deus no Maranhão. Quais os desafios vencidos? 100 anos de Assembleia de Deus no Maranhão. Quais os desafios ainda a serem superados? A tarefa não está finda. A tarefa não foi concluída. Aí eu me lembro de uma expressão de Josué, ou que está lá no livro de Josué. Ele já estava velho, havia conseguido durante 7 anos, aliás, 14 anos de trabalho. Josué conseguiu organizar as 12 tribos, cada uma em seu lugar. Josué conseguiu destronar 31 reis. 31 reis e 7 grandes nações foram dirimidas, foram destruídas ou desorganizadas para poder se organizar uma nação, que era o povo da promessa, o povo da aliança, a terra que Deus havia prometido desde Abraão. Mas foi preciso destronar 31 reis, desestabilizar 7 nações. Quanto tempo? 14 anos. E quando já estava chegando, lá no finalzinho, diz o texto, que ele reúne o povo e aí faz a seguinte declaração: ainda há muita terra a ser conquistada. Pastor Salles, ainda há muita terra a ser conquistada no estado do Maranhão. Por um lado, a igreja se fez presente nos 217 municípios. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso? 184 municípios estão na responsabilidade da SEADEMA e os demais da Comadesma, sendo que nós temos pelo menos 5 ou 6 municípios. Outro dia eu fiz essa conta bem direitinho. Alguns municípios onde estão presentes tanto a SEADEMA quanto a Comadesma, como é o caso do Arame, é o caso de Pastos Bons e outros municípios. Não dá para dizer agora a lista completa. Mas o certo é que 184 estão na responsabilidade exclusiva da SEADEMA e o restante, na sua maioria, da Comadesma. E alguns poucos desses 217, a tarefa é dividida entre SEADEMA e Comadesma. Mas eu quero lembrar a vocês, alguns não sabem mesmo, porque não leram, ou porque não viveram naquele período, não pesquisaram. E outros já leram, mas esqueceram. E o objetivo dessa plenária é trazer a memória da amada igreja aqui presente alguns pontos da nossa história. E para isso eu quero apresentar a vocês alguns trabalhos que nós conseguimos, pela graça de Deus. Aqui está o volume 1, História da Assembleia de Deus no Maranhão, que nós lançamos quando a Assembleia de Deus completou 80 anos. 270 páginas. Claro que a maior parte das informações é São Luís, não tínhamos ainda a pesquisa no âmbito estadual, mas aqui nós temos algumas informações muito interessantes, inclusive com a listagem dos primeiros campos a serem implantados no Maranhão, e eu vou citar só a lista até o número 20. Os primeiros organizados no Maranhão: São Luís, em 15/1/22, logo depois Rosário. Claro que na evangelização foi Viana, o Ibacá, mas em questão de organização eclesiástica, Rosário, eu já até conversei esse assunto com o pastor Pedro, né, que por algum motivo Ibacá e Viana. Então o terceiro campo do Maranhão, Viana; o quarto, Itapecuru; o quinto, Coroatá; o sexto, Pinheiro; o sétimo, Lucindo; o oitavo, Pedreiras; o nono, Turiaçu. Lembrando que Turiaçu e alguns municípios daquela região litorânea não foram evangelizados a partir de São Luís. Eles foram evangelizados a partir de Belém, com uma outra frente de evangelização que aconteceu no Maranhão. O Maranhão é resultado de 3 frentes de evangelização. Preste bem atenção nisso. Primeira, São Luís. Segunda, Belém. E a terceira, a partir da região do Tocantins. E daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes para os irmãos nesse sentido. Começando com João Jonas e o pastor
Israel, de uma pequena povoação às margens do rio Tocantins, nas imediações de Carolina. E foi dali que logo depois do pastor João Jonas ter evangelizado o interior de Carolina, chegou o jovem Armando Cohen, que tinha sido consagrado no dia 31 de março em Belém. No dia 8 de abril ele já estava em Carolina para assumir o primeiro campo, de 1948, para assumir o primeiro campo. Então, observe que essas frentes de evangelização, claro que a maior foi a que partiu de São Luís, que começou logo imediatamente, alcançando Viana, alcançando o interior de Pinheiro. Temos notícias de cultos no interior de Pinheiro, tanto por irmãos que vinham de São Luís, como por irmãos que vieram de Belém. Tem uma família até hoje em Pinheiro, que alguém se decidiu a Cristo Jesus em 18, lá em Pinheiro, aliás, de Pinheiro, que se decidiu em Belém, no ano 18, e voltou para o interior de Pinheiro, logo no começo da década de 20, já batizado com o Espírito Santo. Aí quando o movimento estava começando em São Luís e começando a se espalhar, então houve o encontro dessas pessoas lá em São Paulo dos Lobatos. Por que São Paulo dos Lobatos? Porque Propécio Lázaro Lobato foi a primeira pessoa que se converteu em São Luís. Foi a primeira pessoa evangelizada por Clímaco Bueno Asa, que de fato aceitou a fé. Ele era um cabo da polícia militar. Eu tive o privilégio de conhecer 2 filhos dele. Um deles chamava-se, já dorme com Cristo, era o irmão Rubens, congregava-se na área 7, região de São Francisco, lá em São Luís. E pouco tempo antes dele partir para a eternidade, eu fiz uma entrevista com ele e tiramos fotos, conversamos muito, fiz algumas filmagens e ele revelou alguns detalhes interessantes sobre a vida do seu pai. O irmão Propécio Lázaro Lobato estava para o quartel quando Clímaco Bueno Asa chegou na sua casa antes do meio-dia, vendendo Bíblias, oferecendo Bíblias. Aqui e acolá ele vendia, aqui e acolá ele doava. Tanto vendia como doava. Ele era um exímio colportor. A história é contada toda aí nesse livro que o pastor Valberto apresentou aí, do Carlos Eduardo, que é um jovem que se congregou conosco lá em São Luís. Depois ele fez alguns cursos superiores, começou estudando história e se dedicou e se debruçou sobre a vida de Bueno Asa. Descobriu muitas coisas interessantes que nós não conseguimos descobrir. Ele foi um pouco mais à frente. E, voltando ao primeiro diálogo, quando Bueno Asa chega na casa de Propécio Lázaro, só estava a esposa. E a reação dela, quando viu o pastor Clímaco Bueno Asa com a Bíblia, ela teve uma reação grosseira e disse: já sei, você é o enviado da besta fera, não é? Você é o falso profeta enviado do diabo, porque alguém disse que iria aparecer essas pessoas com um livro de capa preta, e eu estou vendo que você tem aí em mãos um livro de capa preta. Com muita educação, com muito jeito, Bueno Asa começa dizendo: não, senhora, eu não tenho nada com Satanás, eu não gosto dele, eu já deixei de servi-lo há muito tempo. Meu negócio é com Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Começou a falar de Jesus, começou a falar do plano da salvação, e ela gostou, mas ela disse assim: bem, quem gosta mesmo desse assunto é o meu marido. Você fica aí sentado, esperando o meu marido chegar, porque ele vem agora para o almoço. E quando ele chegar, você vai falar desse assunto aí. Porque outro dia ele ouviu umas moças ali em frente ao hospital português, e elas são de uma igreja protestante chamada presbiteriana. Nunca tinha ouvido isso, dizia a mulher do Propécio Lázaro. Mas essas jovens estavam cantando um hino e tocando violão em frente ao hospital português. O Propécio Lázaro Lobato ouviu, achou interessante, mas não entendeu muito e ficou com muito desejo de adquirir uma Bíblia. E desde então começou a botar na mente, no coração, dizendo: um dia eu encontro um livro desse, eu quero um livro desse só para mim. E essa informação foi dada pela irmã, esposa do Propécio Lázaro Lobato, e Bueno Asa, Clímaco Bueno Asa, ficou aguardando. Quando chega o cabo da polícia, eles se cumprimentam e a história continua, a evangelização continua. Finalmente, Propécio Lázaro Lobato e a sua esposa ajoelham-se
e se decidem a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e aquela casa já se torna um ponto de referência, e foi exatamente a residência Propécio Lázaro Lobato que se tornou a primeira, um lugarzinho ali, a primeira congregação onde foi realizada a Santa Ceia do Senhor e um batismo em águas no dia 15 de janeiro de 22. Foi assim oficializada a igreja. Já estava o trabalho de evangelização ativo, mas a oficialização só aconteceu depois do batismo em águas e a realização da Santa Ceia. E com esses dois atos, a igreja foi oficializada para a glória do Senhor nosso Deus. E nós todos que aqui estamos, somos frutos desse trabalho para a glória do eterno Deus. Voltando à listagem, a 8ª é Pedreiras, a 9ª Turiaçu, a 10ª Guimarães, 11ª Dom Pedro, 12ª São Domingos, 13ª Santa Teresa, 14ª Arari, 15ª Bacabal, 16ª Santa Inês, que começou no dia 26 de dezembro de 39, com um culto realizado por João Jonas, naquele bairro que hoje a gente chama São Benedito, na época era Ponta da Linha. E 17ª Vitorino Freire, 18ª Pindaré, 19ª Leandro e a 20ª Cantanhede, por ficar às margens da linha férrea, onde passava o trem de São Luís para Teresina, aí se tornou um lugar também acessível à evangelização. Certo, o Antônio José está dizendo que o Cururupu também está entre as... Certo, tudo bem, mas vamos... foi usado com a frente que veio de Belém, direto por Viseu, por causa do acesso pelo mar. Então o povo de Bragança alcançou Viseu e de Bragança atravessaram lá aquela ponta e alcançaram Luís do... Pastor Pedro está dizendo que ainda conheceu vários pastores enviados pelo Pará, mas pertenciam aqui à Convenção Maranhão, trabalhando aqui de toda aquela região. Então é para você entender como as coisas começaram, como foram sendo formadas. Esse é o primeiro momento da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para a página aí da nossa apostila. Quero que você leia a página 55. O desafio da evangelização do Maranhão na década de 1930. O pastor Francisco Assis fez uma menção disso. Eu tenho essa citação original, extraída do livro Despertamento Apostólico no Brasil, está aqui no livro João Jonas. Eu fiz essa citação direta porque entendi que para poder situar a biografia de João Jonas, eu precisava estudar o terreno quando ele de fato chegou no Maranhão. Então acompanhe aí. O estado do Maranhão, está na página 55, o estado do Maranhão, isso aqui foi uma carta de Neles Júlio Nelson, Neles Nelson, alguns chamam Nils Nelson. Eu já ouvi mais a pronúncia de Neles Nelson, que é mais aproximada aqui do português, inclusive com familiares dele, quem nós conversamos. Bem, o estado do Maranhão, que fica ao sul do Pará, tem uma superfície de 346 mil quilômetros quadrados. A sua capital é São Luís, que tem uma população de 70 mil habitantes no início de 30. Olha a diferença. Hoje São Luís tem mais de 1.200.000 habitantes. Diz então Neles Nelson, nesta cidade há uma igreja com 60 membros. 60. E há no estado 12 igrejas, repartidas por vários lugares. Quantas igrejas tínhamos em 1930? 12. Tudo com um total de cerca de 500 crentes no estado, 500 membros no estado. A obra começou ali por meio do irmão Clímaco Buenoasa, mas o progresso tem sido lento, ou seja, os primeiros 8 anos foram muito lentos em campo de evangelização. Se eu esqueci alguma coisa aí, André? O André tem feito aqui uma outra pesquisa e até mais detalhada com os livros da nossa convenção, os cadernos, livros de ata, e ele leu todos os livros de ata e tem cruzado várias informações interessantes. E nós começamos com ele esse trabalho, mas as atividades pastorais não permitem a gente ir muito longe, e ele é mais jovem, tem mais tempo e já fez uma pesquisa com mais detalhes sobre os campos, né? Isso é muito importante. Na época eu pedi ao pastor Pedro Aldi, pedi ao pastor Daniel para liberar os livros de pesquisa para ele ter mais acesso, e ele de fato fez um resumo muito interessante. Se eu esquecer de alguma coisa aí, André, tu me lembra. Olha a igreja de São Luís, 60 membros, no estado todo 12 igrejas,
Total de crentes, 500. Mas nos primeiros 8 anos, a obra tem sido lenta por falta de meios e falta de quê, irmãos? Obreiros. A seara já era grande, pastor, mas faltava. Em 1930 já faltava obreiro. Presentemente, ele está falando daquela época, há 2 pastores ali no Maranhão. Os irmãos Luiz e Gino, que é o Luiz e Gino de Souza, e Januário Norberto Soares. Um estava em São Luís, que era o Luiz e Gino, e Januário Soares estava em Pedreiras. Só essas 2 igrejas tinham o privilégio de terem um pastor presidente. E as outras 10 não tinham. Todo o estado está aberto ao evangelho. Olha aqui uma notícia interessante. Todo o estado está aberto ao evangelho. Ainda está até hoje, graças a Deus. Ainda está aberto até hoje. E se os nossos irmãos, olha o lamento de Nelis Nelson. E se os nossos irmãos tivessem meio com que viajar, ganhariam muitas almas para o reino de Deus. Se tivesse transporte. Pensemos neste campo, oremos por ele e façamos o que o Espírito Santo nos mandar. Breve vem o que virá e não tardará. Que milhares também nesse estado sejam salvos e preparados para seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono muito ao ler essas coisas antigas. Eu li na época que eu estava fazendo a pesquisa sobre João Jonas. Foram 8 anos de trabalho. Eu percorri mais de 8.000 quilômetros. Falei com mais de 60 pioneiros que andaram com João Jonas, que conheceram pessoalmente, que o hospedaram em suas casas, que foram ovelhas dele, que foram discipulados por ele, que foram batizados em água por ele. Quando eu cheguei em Santa Inês, ainda achei um irmão que tinha sido batizado por João Jonas no dia 25 de dezembro de 1939. O irmão Arnaud Figueiredo. Morreu com 95 anos. Eu conheci esse irmão. Ele foi batizado em Pindaré no dia 25. E no dia 26, João Jonas está de volta para a região que hoje é campo ali de Santa Teresa, perto de Lago da Pedra, aquela igreja bem antiga lá, Vertente. Ele estava com a sua base em Vertente, quando visitou Arari, quando visitou Bacabal, quando visitou Santa Inês, Pindaré, e na volta encostou em Santa Inês apenas para Santa Inês, que não era Santa Inês, não era ponta da linha, para ajeitar os arreios do seu animal. E fez uma pergunta ao cidadão que estava, que inclusive era um sapateiro, perguntou: você já ouviu falar se tem crentes por aqui, protestantes por aqui? O cidadão disse: eu conheço uns 2 que chegaram aí agora. Diz que são protestantes, não são católicos. Diz que não gosta de santo, não adora santo. Então por aí. Aí o João Jonas disse: me dê o endereço, eu quero ver essas pessoas. Deixa depois o homem arrumando os arreios do seu animal e vai à procura daqueles primeiros crentes que haviam ali chegado. E reúne os poucos crentes. Nós não sabemos a quantidade. Infelizmente, já procurei bastante, mas ninguém me deu essa informação. Mas ele reúne os poucos crentes naquele mesmo dia. Isso é que me admira quando eu leio a biografia de João Jonas. Ele estava deitado na casa de algum irmão, descansando, esperando o momento para amanhecer o dia. Mas de repente, dava 3 horas da manhã, ele acordava o dono da casa e dizia: Jesus está falando comigo que tem um lobo querendo comer umas ovelhinhas de Jesus no lugar tal, e eu preciso ir agora. Vai buscar burro meu na solta e prepara o animal, porque eu tenho que sair agora. E naquele momento ele viajava em busca de uma pessoa nova na fé, ou para falar de Jesus para uma pessoa. Então ele para ali no povoado São Benedito, que hoje é bairro São Benedito, lá em Santa Inês, e dirige o primeiro culto, e já olha entre os irmãos, e já viu quem sabia ler, quem tinha um pouco mais de capacidade, e já deixou como dirigente. Depois voltou lá mais 2 vezes, realizou 2 batismos em águas, e para a glória de Deus a obra continua de pé até o dia de hoje. Dali ele volta para Vertente e prossegue as suas caminhadas entre Vertente e Mata do Nascimento, que hoje é Dom Pedro. Mas eu quero que você analise comigo o que é a missão. O conceito bíblico você já conhece, nós já lemos também aqui. Mas tem algo que me chama a atenção: como é que Deus prepara as coisas. 1932. Agora só tem a parte. Aí não deu. Mas João Jonas, inclusive nós estamos fazendo uma nova tiragem, vai chegar terça-feira lá em Santa Inês. Era para chegar semana passada, foi possível. Estamos fazendo uma nova tiragem porque temos recebido muitos pedidos desse livro, João Jonas, o Apóstolo dos Sertões. Como é que Deus prepara as coisas? Preste bem atenção. Um cidadão húngaro que havia lido o Novo Testamento e havia feito uma profissão de fé na igreja ortodoxa
grega. Chega em Santa Isabel do Pará. Quando ele chega ao Brasil, primeiramente é por Manaus, passando um grande sufoco. Não vamos contar a história toda, só o que interessa agora. Quando ele chega em Santa Isabel do Pará e em Belém, precisamente o centro de Belém, ele sai procurando uma igreja que se parecesse com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele entrou em várias igrejas, porque já existia a igreja luterana, já existia a igreja presbiteriana, já existia a igreja batista. E ele entra nessas igrejas e não viu sinais de Atos 2. Quando ele chega na Assembleia de Deus, ele ouve os irmãos falando em línguas pelo poder do Espírito Santo, profetizando, cantando hinos fervorosos, orando, pregando. Aí ele olha para Atos 2 e diz: essa é a minha igreja, essa que eu estava procurando. Então ele é batizado em águas e pega uma carta de recomendação para Manaus, ao pastor José Bezerra Cavalcante, que já havia sido pastor em São Luís, agora estava em Manaus. Ele é recebido pelo pastor José Bezerra e, ao ser recebido pelo pastor, começa a revelar o seu ímpeto de fazer missões. Como José Bezerra conhecia o Maranhão, sabia dos desafios do Maranhão, em contato com Luiz Higino de Souza, que era o atual pastor, mandou uma carta de recomendação. Meus irmãos, agora isso aqui, não vou dizer me intriga, mas me surpreende, me chama a atenção, porque ele é enviado pelo pastor José Bezerra, da Assembleia de Deus em Manaus. Ele é recomendado ao pastor Luiz Higino, mas não havia um centavo, não tinha transporte. No ano de 65, pastor Alcebiades Vasconcelos escreveu no Mensageiro da Paz. Eu tenho esse Mensageiro da Paz original. Pastor, mas como é que o senhor tem? Não tinha nem nascido aí. André também tem. E eu tenho o original que foi me doado por um antigo presbítero de Pedreiras. Pastor Raifran, isso aqui lhe interessa? Na hora que eu olhei, isso aqui que eu estava atrás para confirmar o testemunho de Alcebiades Vasconcelos. E o que é que o pastor Alcebiades diz? Ele diz que João Jonas veio pegando pequenos barcos e pequenas canoas de Manaus até Belém. E de Belém saiu a pé até São Luís. Quem dá o testemunho é Alcebiades Pereira. Tinha uma estrada, conduzia gado do Pará até São Luís, mas não era pela... Está dizendo que provavelmente passou em Viana. A estrada do gado passava ali, era pelos campos, até chegar na região de Anajatuba, ali não era. Assim ele chegou em São Luís. E quando ele chega em São Luís, parava para dar água ao gado. Essa estrada João Jonas percorreu até chegar a São Luís. Na hora que chega em São Luís, aí nasce no coração do pastor Luiz Higino e do pastor Januário a lembrança, Dom Pedro e toda a região. Na verdade não era Dom Pedro ainda, Mata do Nascimento, depois Vila Dom Pedro e depois Dom Pedro. Então a Mata do Nascimento estava descoberta, havia crentes na região. Aí então é que se reúnem em contato. Luiz Higino de São Luís e Januário Norberto Soares de Pedreiras concordam que esse missionário que acabava de chegar, com tanta coragem, com tanta disposição, deveria ocupar um pequeno campo. Agora escute aí a pancada. Um pequeno campo onde ele deveria percorrer 600 quilômetros. 600 quilômetros. E no meio destes 600 quilômetros, poucos crentes, pouquíssimos crentes, mas muitos lugares para serem evangelizados. Mas Deus, que não perde tempo, eu anotei aqui para eu não me perder com tantas informações, eu preciso seguir o meu esboço. Quem é que ele encontra primeiro? Quem é que ele evangeliza primeiro quando chega na região de Dom Pedro? Um jovem católico, inteligente, curioso e crítico. Ninguém nada menos que Alcebiades Pereira Vasconcelos. E ele fala de Jesus. O jovem escuta, mas critica. Escuta, mas retruca. E João Jonas diz: depois do culto eu vou te atender. E realmente atendeu de tal modo, falando do plano da salvação, até que antes se findasse aquela noite, João Jonas ora pelo jovem Alcebiades Vasconcelos, que já vinha lendo a Bíblia, que já tinha encontrado uma Bíblia católica, porque um tio seu era líder católico e preparava Alcebiades para ser um líder do movimento católico no Maranhão. Mas o Espírito Santo e João Jonas chegaram primeiro. O Espírito e a noiva de Cristo, por meio de João Jonas, chegaram primeiro. E, tendo sido evangelizado, então Alcebiades começa a escutar os treinamentos, as orientações de João Jonas. E eu estou pulando aqui um capítulo interessante, que é o capítulo da fundação da SEADEMA. Também está aqui, que acontece em 34, porque João Jonas começa a evangelizar em 32. Mas observe um detalhe interessante. João Jonas é o primeiro a ser ordenado na noite do dia 20 de novembro de 1934. A convenção começou no dia 15 e terminou no dia 20.
20. Ele é, de fato, 001, primeiro, apesar de no nosso livro, como ele é o fundador, ele não teve numeração. Só que no livro mais antigo que eu encontrei na SEADEM, ele é o número 1. Só que o pastor Estevão, quando organizou, conservou do jeito que estava. O pastor Estevão escreveu essas palavrinhas aqui, que eu coloquei aqui no livro. Eu transcrevi do jeito que o pastor Estevão fez lá no livro mais. João Jonas foi ordenado ao santo ministério de evangelista, do evangelho, na convenção regional, realizada na cidade de Coroatá, Maranhão, no dia 20 de novembro de 1934. E ele coloca poucas palavras. E bem no final diz assim: era só isso o que tinha no registro anterior. Aí o pastor Estevão diz mais alguns detalhes, que ele evangelizou Dom Pedro, depois saiu para a região Sal, fundando igreja, cidade, evangelizando cidade, evangelizou a milhares e ganhou milhares de almas. Passou para a eternidade, onde descansa na glória. Passou para a eternidade em 23 de maio de 1900. Bem, mas Alcebiades é a chave. Você já percebeu que Paulo chegava em algumas cidades e ele descobria quem eram as pessoas-chave? Aliás, Paulo encontrava a cidade-chave. Quando ele encontrava a cidade-chave para poder promover a evangelização, ele descobria a pessoa-chave, ou as pessoas-chave. E daí enviava para organizar e plantar igreja. Isso aconteceu entre João Jonas e Alcebiades Pereira Vasconcelos. Deu uma luta. Foi um trabalho enorme, porque João Jonas chegava para Alcebiades e dizia: Jesus me disse, jovem, que tu vais ser pastor. E Alcebiades dizia: eu não quero ser, eu não vou, eu não quero. E essa conversa demorou algum tempo, alguns meses. Mas chegou um dia que o Senhor Jesus falou com o jovem Alcebiades em sonho. Era uma noite em um culto de Dom Pedro, em Dom Pedro. Glória, meus irmãos, quando aquela noite daquilo lá em Dom Pedro, a glória de Deus caía sobre a igreja. Sem eles conversarem nada naquele dia, Jesus falou com Alcebiades no dia anterior, na madrugada, e falou com João Jonas, e falou, João mesmo disse: de hoje não passa. No culto, João Jonas olha para o jovem: é hoje. Tem mais, Jesus me disse que já falou contigo. Falou ou não falou? Aceita ser consagrado a ele. Agora entendo. Mas não era uma reunião convencional? Não, era um culto. Mas ali estava a convenção. Então o primeiro pastor consagra. E o terceiro, Francisco Moisés Garcia. Esse já era presbiteriano. Aí já é outra história. Aí já foi a irmã Raimunda Aragão, que sai de São Luís, vai visitar a região de Viana, aquele lugar, Sacaital. Vai visitar essa região e lá já existia a igreja presbiteriana. E o Moisés Garcia estava presbítero, formado em teologia. Era um potencial na época. E a irmã Raimunda, que sai de São Luís, a Raimunda Aragão, visita o presbítero da presbiteriana, ora por ele, fala do movimento pentecostal, diz que Jesus não apenas salva, mas também cura e batiza com o Espírito Santo. E para provar a doutrina, ela diz: deixa eu orar por você. Ela orou, Jesus curou o presbítero Francisco Moisés Garcias e o batizou com o Espírito Santo. E ele se torna depois o terceiro pastor da SEADEM. Então o primeiro consagra o segundo, é evangelista. Agora só me ajuda aqui, detalhe. A ordenação, aí já foi a ordenação, mas a consagração de presbítero foi no culto, lá na Assembleia de Deus em Dom Pedro. Agora depois ele leva o assunto a Luiz Higino e no dia da ordenação, interessante, no dia da ordenação, o Moisés Garcias já estava presente lá como pastor da Assembleia. Aí já foi os dois orando por Alcebiades para ordená-lo a pastor no templo central da Assembleia de Deus. Assim, ainda não era hoje casa, era uma em frente ao atual templo. Aí, mas o que eu quero agora mostrar para você é o que Deus faz para facilitar, para usar os seus mensageiros que se colocam à disposição. Escute isso aqui. Deu trabalho para evangelizar a região de Dom Pedro, mas João Jonas tinha uma visão tão abrangente, ao mesmo tempo sentia um senso, ele tinha um senso de urgência, e ele queria evangelizar Colinas, que na época era chamada de Pico, queria evangelizar toda a região, para poder nascer a Assembleia de Deus em São Domingos do Maranhão, o tempo já foi chamado de tua cidade. Bem, mas o nascimento da Assembleia de Deus foi interessante. A Assembleia de Deus de São Domingos nasceu em um culto, os batistas
batistas livres de São Domingos foram assistir um culto dirigido por João Jonas em Dom Pedro. E quando eles estão assistindo o culto, batistas livres, tradicionais, fundamentalistas, não acreditavam no batismo com o Espírito Santo, eram cessacionistas. Só que naquela noite em Dom Pedro, ou Mata do Nascimento, João Jonas prega sobre o batismo com o Espírito Santo. E diz: quem acreditou no que está escrito na Bíblia em Atos 2, pode vir à frente agora, batizado Espírito. E os que acreditaram, levantaram a mão. João Jonas orou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando chegaram em São Domingos, aí já nasceu a Assembleia de Deus em São Domingos do Maranhão. Aqui tem um exemplo, um testemunho que o André está me mostrando. Ele conseguiu em um Mensageiro da Paz de julho de 1933. O próprio João Jonas falando, dando o testemunho dele. No mês de julho de 33, Jesus me mandou para essa localidade, onde encontrei poucos crentes que não conheciam o poder pentecostal. Mas Deus é compassivo e misericordioso. Hoje já existe aqui um grande número de escolhidos, os quais dão glória ao Senhor. Muitas almas têm se entregado a Jesus. Curas maravilhosas temos visto. O breve testemunho para complementar o que eu estou falando aqui. Agora deixa eu falar uma profecia, reproduzir aqui uma profecia. Está na página 51 do nosso livro. Como foi que Deus usou João Jonas para evangelizar o entorno de Dom Pedro, inclusive Colina. E assim, 8 dias depois, Joaquim Pereira e Otoniel Alencar foram auxiliares. E assim, 8 dias depois, viajamos de Dom Pedro a Gonçalves Dias, onde ele chegou, ele aqui é Alcebiades, fala de João Jonas, onde ele chegou com os pés em lástima, quer dizer, cheio de ferido, rachados. Motivo porque conseguimos animais e dali a São Domingo. Fomos a cavalo, vadeando vários baixos cheios, um dos quais foi as cabeceiras do rio Codozi, com uma largura nada inferior a 100 metros. Devido a este regime de tanta água, eu cheguei a São Domingos com febre, aqui é o testemunho de Alcebiades, da qual Jesus curou-me pela oração da fé, graças a Deus. Nesta jornada de olhos abertos, viajando à frente e eu atrás, o pastor João Jonas profetizou o seguinte: Alcebiades, Deus me revela que este meu grande campo, muito em breve, será dividido em 10, que serão servidos por 10 novos pastores, todos eles ordenados dentre os meus atuais auxiliares, dos quais tu serás o primeiro a ser ordenado. Eu ouvi em silêncio, diz Alcebiades, mas sem acreditar. Todavia, cumpriu-se literalmente a sua profecia. Em São Domingos, devido ao meu estado febril e à pressa com que o pastor estava, pastor João Jonas, foi resolvido que eu ficaria por 3 meses. E então, numa comissão de fiéis, membros da igreja, membros da igreja, iria até Pico, que é Colina, comigo, para cooperarem no primeiro culto, o que de fato aconteceu. Então ele dirigiu o primeiro culto em Colinas no dia 2 de junho de 1935. Ficou ali somente até o mês de outubro, quando de lá voltou e já foi pastorear outras igrejas como Coroatá. Então tudo que o homem de Deus profetizou cumpriu-se literalmente naquela região. Mas não é só João Jonas. Deus o usou para preparar os primeiros pastores da Ceadema. Deus usou João Jonas como uma espécie de apóstolo Paulo, com uma visão de Deus. Ele conseguia enxergar o chamado de Deus na vida dos seus auxiliares, e ao enxergar o chamado de Deus, ele já ia preparando e direcionando com detalhes aquilo que de fato Deus faria por intermédio do seu servo. Quanto ao sul do Maranhão, que hoje é preenchido, sul e região Tocantina, eu disse aos irmãos que daria um pequeno detalhe, e de fato eu errei ainda há pouco na data, eu falei 48, mas teve início em 42, escute aqui o início exato da região da evangelização de Carolina. É muito interessante entender o que Deus de fato realizou por intermédio de João Jonas e dos seus companheiros, especialmente aqueles que foram treinados, que foram chamados para o ministério, para se tornarem os primeiros obreiros. Além de ter evangelizado o interior de Carolina, há um obreiro que fez uma descrição que eu achei muito interessante. O pastor Israel era um cidadão que vivia na região, era pastor, e foi para aquela região e começou evangelizando no centro da cidade. Se encontra com João Jonas, que já tinha evangelizado o interior de Carolina. Pouco tempo depois chegou Armando Chaves Cohen, já mandado pela Assembleia de Deus, pela Convenção
do Pará para poder evangelizar aquela região. Depois que ele tira um período pastoreando Carolina, ele volta a Belém e em uma reunião da Assembleia de Deus em Belém, ficou decidido que ali seria organizada uma campanha chamada SETA, Serviço de Evangelização Tocantins e Araguaia. E aí depois veio o pastor Francisco Pereira do Nascimento para oficializar o trabalho, e a partir de Carolina, obreiros evangelizaram de ambos os lados do rio. Toca os dois lados. Por isso, não demora muito, os obreiros sentem a necessidade de formar a convenção do CIAD 7. Creio que foi criação, só recebeu o nome de CIAD 7 com a criação do estado Tocantins, na época era ainda Goiás. Então, meus irmãos, foram estes os homens e estas as formas que Deus se utilizou para iniciar o trabalho no estado do Maranhão, usando estas pessoas na cidade de Valença, na Bahia, e em uma Piauí, cidade de Valença, do Piauí. Deus usou e levou até lá João Jonas. Como foi? Ele estava na região de Mirador quando teve uma visão, uma revelação, que devia atravessar e ir até o Piauí. E ele foi montado e lá conseguiu ganhar para Jesus as primeiras pessoas. E sabe quem ele ganha? Dentre essas pessoas, ganhou o jovem Plínio, o irmão Plínio, foi ganho para Jesus lá no Piauí. Depois que João Jonas encerra a sua tarefa aqui entre nós, digo aqui no norte e no centro do estado do Maranhão, ele viaja para a região de Cabeceira Bonita, entre os municípios de Amarante e Montes Altos, e ele vai para aquela região e é recebido pela família do presbítero Odilon Miranda. Foi obreiro que auxiliou também o pastor Amarante a Sailândia, quando Seadem administrou a Sailândia por alguns anos. E esse pastor, já morreu como pastor, Odilon Miranda, foi o homem que me levou à casa onde João Jonas viveu e conseguiu falar com o líder da tribo São José dos Índios Cricati para me levar até o túmulo de João Jonas. Aquela viagem, meus irmãos, foi tão abençoada nesse sentido, para eu saber das coisas, que sem eu ter programado, Deus botou ao meu encontro o pastor Francisco Amâncio, que fez a cerimônia fúnebre de João Jonas. Colocou também ao meu encontro o irmão, em um povoado de Montes Altos, o irmão que fez o sepultamento de João Jonas e contou os seus últimos dias. Foi esse irmão que nos contou, rodeado de outros que também presenciaram como foi a evangelização naquele período. Cabeceira Bonita ficou sendo um quartel-general e ele começou a viajar por toda aquela região, chegando inclusive até Imperatriz. Quando ele viu a necessidade de Montes Altos, sabe quem ele foi atrás? Plínio, que ele havia orado lá em Valença do Piauí. Trouxe pastor Plínio para cuidar de Montes Altos. E a partir de Montes Altos, pastor Plínio evangeliza e organiza a igreja Imperatriz. E se torna também o seu primeiro pastor de Imperatriz. Fruto do trabalho de João. Esse campo, essa região, perceba que a visão de apostolado de João Jonas era muito parecida com a visão do apóstolo Paulo. Ele não se preocupava em presidir. Ele nunca se preocupou, inclusive, com nenhum cargo convencional. Ah, pastor, mas naquele tempo não tinha isso? Tinha. Já tinha começado a CGADB no Rio Grande do Norte em 1930. Então já havia toda uma busca, uma carreira nesse sentido. Mas isso não interessou a João Jonas, porque ele sabia que a sua missão era outra. Ele estava preparando obreiros para a seara do mestre. O tempo passou e toda aquela região, evangelizada também por João Jonas, se tornou em grandes campos, grandes igrejas. Hoje, no comando da convenção, como a 10ª, está aqui o presidente, que testemunha tudo isso, e ele sabe do grande trabalho desenvolvido nos primeiros anos, e os pastores daquela região. Me admirei disso também, pastor Raposo Pedro. Eu me admirei lá em Imperatriz, em outros locais da região, eu me admirei muito o apreço, a consideração, assim, os obreiros da Coma 10ª têm pelo trabalho. Eu fiquei muito admirado e maravilhado. Na hora que eu chegava em qualquer igreja daquela região, passei ali por Vajão dos Crentes, fui subindo por ali, uma Assembleia de Deus, eu ia para o pastor, fotografando as igrejas e dizia qual era a minha missão. Eu estava em busca de informações e também depois eu voltei já apresentando o livro, inclusive São Pedro dos Crentes, eu fui 2 vezes, e toda aquela região, na hora que eles diziam assim, pastor João Jonas, aí alguns diziam, missionário João Jonas, como na cabeça deles era missionário, aí outros diziam, João Jonas, porque quando ele na região, ele não pediu para o chamarem de pastor, as pessoas o chamavam apenas, tanto é que tem uma rua lá em Montes Altos, bem do lado, lá tem uma placa, Rua Ministro João, palavra pastor e nem missionário, porque foi um pedido dele,
Por quê? Você pode ir perguntando. João Jonas nunca conseguiu ajeitar, arrumar a sua documentação como um cidadão brasileiro. Na maior parte do tempo ele ficava nas regiões desertas, escondidas, nas regiões mais difíceis, porque ele também tinha um problema. Ele tinha um problema de saúde. Ele ficou depois que ele trabalhou como um combatente na Primeira Guerra Mundial. Chegando em casa, ele achou um problema, e quem já leu o livro sabe, dá detalhe. Ele encontrou um grave problema com a família, tendo saído em 1924, saiu de sua região e chegou no Brasil em 1932. Como ele era um desertor de guerra, se ele fosse encontrado, segundo ele, na cabeça dele, na mente dele, se ele deu testemunho para várias pessoas, ele poderia ser preso. Então ele ficou com aquele quase como assustado, trauma, poderia ser deportado. Então ele preferia ficar sempre nos interiores, nos lugares mais fechados. E a irmã Ozelina Alencar, muitos aqui conhecem, irmã do Orlando Alencar e irmã do Otoniel, ela vive até hoje lá em Ney. A irmã Ozelina vive, e tem dia que passa uns 10 dias, e ela é lúcida, conversou muito. Ela diz assim, ele vivia todo o tempo pronto para a obra, às vezes ele dormia lá na casa do meu pai, ele deitava na rede, você pensa que ficava assim, todo esparramado, assim à vontade, tirava as botas? Não, ele ficava na rede como se ele tivesse montado na rede, perna do outro, a rede aqui no meio, aí ele dizia, traz um tamborete, ou 2 tamboretes, eu botava um tamborete de um lado, outro, um banquinho, né? Para descansar as pernas, botava a mão aqui, ficava ali, não era deitado 100%, metade corpo repousando e metade assentado. Ele dizia, e o pai dela dizia, o pai do Toniel, Orlando Alencar, mas por que, pastor João Jonas, por que o senhor não dorme tarde, por que vocês entenderam? Ele era desertor de guerra, desertor pelo rio. Foi essa pessoa que Deus usou para treinar os primeiros pastores. E o pastor Josimar pediu, ele queria que eu contasse aqui, eu já procurei aqui a página, mas vou tentar lembrar para dizer aqui aos irmãos. Um momento, quando eu contei muito aqui a vida do pastor, foi o dia em que João Jonas profetizou para os seus auxiliares, olhou para José Ferreira, olhou para Francisco Assis Gomes, para Otoniel Alencar, Alcebiades. Eles estavam entre aquela região de Dom Pedro, Colinas, por ali assim. Haviam acabado de comer um frito e tomado água de uma cabaça. Meio-dia, o sol em seu maior calor, e eles pararam para descansar à sombra de uma árvore, e enquanto estavam descansando à sombra de uma árvore, tinham tomado água, e ele olha para os seus auxiliares. Havia um pouco mais de auxiliares ali, mas ele citou Alcebiades, Francisco Assis Gomes, Otoniel Alencar e o José Ferreira, nosso pastor José Ferreira, que já dorme com Cristo, pai do pastor Gessé. Inclusive pastor Gessé, me contou isso quando ainda trabalhava em Bela Vista. Eu já tinha ouvido essa história por outros, mas ele me contou um detalhe. João Jonas olhou para os auxiliares e disse, atenção, quero contar algo aqui para vocês que Jesus está me dizendo. Olhou assim e disse, Alcebiades, tu vai ser grande. Jesus está me dizendo que tu vai sair do Maranhão, que tu vai pastorear grandes igrejas, que tu vai ser conhecido fora do Brasil, que até dinheiro tu vai ganhar, tu vai viver bem, e ainda vai representar a Assembleia de Deus fora do Brasil, em um grande evento internacional. Alcebiades ouviu, aí ele olhou para Francisco Assis Gomes e disse, tu também vai sair do Maranhão, tu vai pastorear uma igreja grande fora do Maranhão, uma igreja rica, a igreja vai te dar condições, tu vai viver bem. Olhou para Alcebiades, para Otoniel Alencar e disse a mesma coisa, Otoniel, Jesus está me dizendo que tu também vai sair do Maranhão, tu não vai pastorear só no Maranhão, tu vai presidir estado, vai presidir convenção. Aí olhou para José Ferreira, tu nunca vai sair do Maranhão, tu não vai ganhar dinheiro, não vai viver do bem de vida, mas tem uma coisa que Jesus está me dizendo, tu vai ganhar muito é alma. Quem conheceu os homens sabe que foi exatamente o que ocorreu na vida de cada um. Alcebiades Vasconcelos pastoreou São Luís, Belém, Rio de Janeiro e terminou a carreira em Manaus. E terminou a carreira sendo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e ainda representou a Assembleia de Deus em uma conferência mundial pentecostal na Suécia. Otoniel foi para o Amapá e lá presidiu a igreja da capital e a convenção do estado do Amapá até para a eternidade. Francisco Assis Gomes deixou Pedreiras e foi para Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E José Ferreira, Coroatá, Santa Luzia, Pecuru, pastor Pedro testemunha que era um dos homens que mais conhecia a Bíblia no seu tempo, mas não safado do estado do Maranhão, mas foi um grande ganhador de almas para
do Senhor. Queria que você olhasse aí na apostila para a gente encerrar, está faltando um minuto. O que nós podemos fazer para continuar cumprindo o desafio? O que podemos fazer? Página 56, por bondade. Página 56. O que a Assembleia de Deus pode fazer para cumprir a sua missão no pós-centenário? Letra A, você quer ler comigo, por bondade? Capacitar e envisionar líderes, ou seja, passar essa visão, líderes discipuladores, para uma igreja missional, uma igreja que seja realmente missionária. Nós temos igrejas que passam tempo sem falar em mim, que pensam apenas em grandes eventos, mas os eventos é só para dar despesa, e não tem resultado espiritual para a igreja, em sentido de almas, de colheitas de almas. Nem só de eventos deve viver a igreja. Quando você pensar em um evento, pense em um evento que faça o reino de Deus crescer, não apenas para trazer despesa para a igreja, para você poder ter que investir. Letra B, internalizar na igreja a cultura bíblica. Aí não é cultura, é cultura bíblica missional. C, equilibrar as frentes ministeriais da igreja. Você sabe que uma igreja pode ter vários departamentos, várias frentes evangelísticas, várias frentes, mas não esqueça de que o departamento ou a missão ou a parte mais importante é a evangelização e o discipulado da igreja. Letra D, equipar o maior número possível de vocacionados para missões. Letra E, colocar as pessoas em contato com a missão. Letra F, e além do simples critério de fidelidade, isto é, questionar com seriedade toda vez que ministérios fiéis se mostram pouco frutíferos. A gente tem que se preocupar com a fidelidade? Sim, mas não é só com a fidelidade. Temos que nos preocupar também em ser frutíferos para o reino de Deus. Quando você assumiu o seu campo de trabalho, tinha 100 crentes. Faz 8 anos que você está lá. Você já ganhou quantas aulas? Você já discipulou? Você abriu ou plantou quantas novas congregações? Quantos obreiros você está treinando? Quantos jovens você está incentivando para o ministério? Quantas pessoas você está ajudando a se prepararem biblicamente, teologicamente, missiologicamente? Eu estava orando por esse trabalho. Eu estava orando por esse momento. Eu sabia que eu ia contar algumas histórias para você poder entender a nossa história como Assembleia de Deus centenária. Me veio uma ideia, pastor Raposo, e eu creio que o pastor Francisco tem esse sentimento. Não sei se teve a ideia do mesmo jeito, porque ele encerrou ontem com palavras parecidas. A minha proposta é muito simples, e se o pastor presidente concordar, se a convenção depois concordar, poderíamos comemorar o nosso centenário de uma forma bem interessante. Vivemos um tempo difícil, enfrentamos aí 2 anos, quase 2 anos inteiros de pandemia, e não podemos nos mexer muito. Pastor Francisco, tu ainda não sabe o número exato de povoados. Temos hoje povoados grandes que ainda não tem um missionário. Mas tem uma ideia? Sim, mas tem uma ideia, se é mais... Eu tenho. Nós ainda temos 1.400 povoados no Maranhão todo que ainda precisa de uma presença. Claro que são povoados pequenos. Grande, talvez chegue no máximo a 400 povoados. Os grandes, pequenos povoados, somando tudo que tem de 10 casas para frente, sem a presença evangélica, dá um total de 1.400. A equipe de missões fez essa pesquisa. Não podemos dizer que é oficial, porque de fato passou por um crivo, mas ainda temos trabalho a fazer. Sabe o que poderíamos fazer? Não tem uma igreja do Maranhão que não está hoje formada dos projetos de missões que a SEADEMA realiza através da SEMADEMA. Se alguém não está dedicado, se alguém não está inteirado, se alguém não está, é por pura decisão do líder que resolveu não se aproximar, ou não querer saber, Nós estamos fazendo 100, se nós dispuséssemos um trabalho como esse, 100 igrejas, e cada uma dessas igrejas, amigo, está um dos maiores desbravadores que o Maranhão já teve, viu, irmão? Dos maiores desbravadores, acostumado a deixar a cidade, entregar para outro, e ir para o interior e plantar a igreja, como ele fez, deixando Carutapera e indo para Boa Vista do Gurupi, depois deixando o Gurupi, indo para o Chega Tudo, Centro Novo e toda aquela região. É um exemplo aqui para nós. Mas eu preciso terminar esse pensamento. Pastor Raposo, a proposta é essa: 100 igrejas comprometidas em manter 100 missionários durante 3 anos, que é o tempo de plantar uma igreja. E as que já tem missionário, manda mais um. E as que não tem mais um, se esforça e mande, porque nós temos poucas igrejas no Maranhão que não têm condições de jeito nenhum de ajudar num projeto missionário. O pastor já vai começar a pesquisa com a SEMADEMA. Daqui até a AGO, dá tempo de trabalhar. E na AGO nós apresentaríamos essas 100 igrejas para consagrarmos 100 missionários e mandarmos para os 100 povoados mais carentes do Maranhão durante 3 anos para completar a nossa tarefa, ou pelo menos dar um passo de fé. Pastor, só um salário? Não, pelo menos 1,5 salários, ou quem sabe a pesquisa estabelecer 2 salários, mas 1,5 salário para uma família pequena. Tem alguns que já vivem só com 1 salário, mas daríamos pelo menos 1,5 salário. Mas é só botar lá e
e virar as costas e dizer que mandou um missionário? Não. Cada igreja que enviar, adote aquele povoado, adote o povoado, mandando uma equipe como o pastor Raposo fez com a igreja lá do sertão durante tempo, e eu me inspirei no senhor, e depois adotamos, está aqui o pastor Pedro que me deu a tarefa, nós assumimos Santo Inês, ele disse, adote pastores bons, mande missionário, nós mandamos 3, e durante mais de 4 anos nós seguramos pastores bons, evangelizando com equipes, mandando inclusive equipes, até com alimento, com cesta, com o que precisava. 3 missionários, até que depois o Fernando, que agora está no Peru, e povoados diferentes. Aí o Fernando pegou o foi lá em Santo Inês, agradeceu o tempo que a igreja, porque agora Pastores Bons já ia enviar missionários. Depois nós adotamos Novo Caru, pastor Amauri está aqui, pastor Elias está aqui. Nós adotamos Novo Caru na época do Elias. Ele pediu, ele foi a Santo Inês, nós resolvemos adotar o Novo Caru e aquela região. Mas e o pastor Osmar? Hoje é pastor, foi o nosso primeiro missionário lá na região, e hoje ele cuida de uma área, mas ele foi lá para o Igarapé, para os trair, deixou a congregação plantada, deixou o círculo de oração, deixou o templo construído, e a igreja ainda comprou uma moto e mandou para o pastor na época para dar assistência no campo, que o pastor disse que não tinha nenhuma condição. Então quem mandar um dos 100, adote esse povoado, como o senhor adotou a Sambaíba e ficou ajudando lá durante muito tempo, até que Sambaíba deu uma guinada. E hoje eu creio que já pode até mandar missionário. E já foi desmembrado um campo de Sambaíba. Quem entendeu? Só quem entendeu. Amém. Muito obrigado.